e graças a Deus. Amém, queridos? Aleluia. Eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida. Glória a Deus. E eu tenho certeza que é para a sua vida, porque Deus disse que eu ia pregar ela aqui. E eu tenho 2 textos base para o que Deus deseja falar comigo e com você. E o primeiro está em Gênesis, eu queria que você abrisse comigo, livro de Gênesis, capítulo de número 2, versículo de número 7. Eu preciso te dizer que eu creio em um evangelho que transforma a vida das pessoas. E eu creio que não existe um abismo tão profundo que o Senhor não possa nos tirar de lá. E eu creio em uma palavra que ela é viva e eficaz, e ela é poderosa. E eu creio no poder da oração. E eu sei que aqui tem pessoas que oram. E eu sinto no meu espírito de te dizer que às vezes, quando nós oramos, Deus diz sim. Às vezes Ele diz não. Mas quando Ele diz não, é porque Ele sabe o que é melhor para nós. Às vezes Ele nos diz espera. E às vezes Ele nos diz abundantemente mais do que pedimos, do que pensamos. Mas é Ele quem governa, e Ele sabe o momento certo de agir, amém? E a minha oração é que essa noite os nossos olhos espirituais sejam abertos, para que a gente possa contemplar que Ele nunca deixou de agir. Como Jesus dizia, o meu Pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Então, Ele está trabalhando em teu favor, Ele está trabalhando em meu favor, porque aquele que começou uma boa obra na minha vida e começou uma boa obra na sua vida, Ele é fiel para completar até aquele grande dia. Quem crê diz amém, aleluia. Quem encontrou Gênesis 2:7, podemos ler? E diz assim a palavra do Senhor: e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem foi feito alma vivente. Amém? Está chovendo no molhado, pastora. Todo mundo aqui já tinha lido esse versículo, todo mundo aqui já sabia disso. Esse texto é conhecidíssimo, amém ou não amém? Mas, queridos, eu preciso te dizer que versículos, até mesmo versículos conhecidos como esse, se nós perdermos a impressão daquilo que Deus deseja falar conosco, nós perdemos verdades profundas. E por perdermos verdades profundas, nós deixamos muitas vezes de sermos libertos em algumas áreas da nossa vida. Afinal de contas, está escrito: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E a palavra, ela é viva e eficaz, e vai se renovar na minha vida e na sua vida essa noite. Esse texto conhecidíssimo está trazendo uma realidade espiritual. Deus, Ele formou o homem, a raça humana, o ser humano, do pó da terra, ou seja, Ele formou um corpo ali. E então Ele pegou algo de dentro dele mesmo, Ele pegou do seu espírito e Ele soprou dentro desse homem o fôlego de vida, o ruá de Deus, a vida de Deus, o fôlego de Deus, dentro daquele corpo de barro. E aquele corpo de barro, através do fôlego de vida de Deus, ele se tornou um ser vivente, ele se tornou uma alma vivente. Então, a realidade espiritual que nós aprendemos aqui é que nós somos espírito, alma e corpo, amém? E eu costumo dizer que nós não somos seres humanos que estamos aqui nessa terra tendo uma experiência espiritual, não. Nós somos seres espirituais que estamos aqui tendo uma experiência humana, porque desde antes da fundação do mundo, eu e você fomos escolhidos para nesse tempo cumprirmos o propósito de Deus. Então nós somos um espírito, nós habitamos em um corpo e nós possuímos uma alma. E como nos relacionamos, queridos,
como corpo, nós nos relacionamos através dos nossos 5 sentidos. E um dos 5 sentidos é a visão. Sim ou não? Então, quando nos relacionamos, nós vemos o quê? Um corpo. Eu estou vendo corpos aqui. Se você olhar para a pessoa que está do seu lado, você consegue ver um corpo. Se você olhar para mim, você consegue ver um corpo. Mas o que eu aprendo aqui é que a maior parte daquilo que nós somos é aquilo que nós não vemos. A maior parte daquilo que a pessoa que está aí do seu lado, a maior parte daquilo que é a pessoa que você mais ama, aquela pessoa que faz parte da sua família, aquela pessoa com quem você se relaciona, a maior parte do que você vê é o corpo. Mas a maior parte daquilo que ela é o que está dentro desse corpo, que é uma alma e um espírito. Então, muitas vezes, nós ouvimos algumas palavras, mas existem palavras que não são ditas. Muitas vezes nós vemos um sorriso no rosto, mas nós não vemos as lágrimas que estão escondidas por detrás desse sorriso. Nós nos relacionamos e vemos um corpo, mas nós não sabemos realidades que essa pessoa carrega. Eu costumo dizer que nós somos o reflexo de muitos ontens. E muitas coisas que aconteceram ontens, na minha e na sua vida, foram formando quem eu e você somos, amém? E um dia, nós recebemos a Jesus. Quem aqui recebeu Jesus na sua vida? Levanta a sua mão. O dia que você recebeu Jesus na sua vida, você ressuscitou espiritualmente. Então, o Espírito Santo de Deus, Ele vivificou o seu espírito. A Bíblia diz que nós estávamos mortos em delitos e pecados e Ele nos deu vida. Então hoje nós temos um espírito vivificado e, portanto, devemos viver agora no espírito. Porque se nós semearmos na carne, da carne nós vamos herdar a corrupção. Mas se nós semearmos no espírito, do espírito nós herdaremos a vida eterna. Precisamos entender que somos espírito. Ei, você é espírito. Você é espírito. O Espírito Santo de Deus habita dentro de você. Então a realidade que você precisa viver não é meramente uma realidade natural, mas é uma realidade espiritual. Se nós tivermos uma visão apenas natural e olharmos somente com a nossa visão natural, humana e carnal, nós vamos dar um tipo de resposta e nós teremos um tipo de resultado. Mas se nós olharmos com os nossos olhos espirituais, como de fato nós somos espirituais, nós daremos um outro tipo de resposta e teremos um outro tipo de resultado. Porque o mundo espiritual existe, e ele é muito maior do que aquilo que nós podemos ver, e ele é muito mais poderoso do que aquilo que nós podemos ver. Então, se como seres humanos somos espírito, alma e corpo, como igreja também. Como igreja nós nos reunimos aqui nesse lugar, seres humanos se reúnem aqui nesse lugar, amém? Não tem nenhum anjo aqui, pelo menos que eu esteja vendo, amém? Eu creio que sim, tem anjos ao nosso redor, mas nós não conseguimos ver. Mas essa é uma reunião solene, é um ajuntamento solene, é uma assembleia solene, onde aqueles que creem, e a palavra de Deus diz que Deus escolheu salvar aqueles que crerem pela loucura da pregação. Então aqui é a reunião daqueles que ouviram a pregação, e a fé, ela vem pelo ouvir a pregação, e a pregação da palavra de Deus. Então aqui é um ajuntamento daqueles que creram, e porque creram foram salvos, e porque creem agora eles falam daquilo que eles creem. Mas isso é apenas aquilo que nós vemos. Agora, espiritualmente falando, eu e você somos o corpo místico de Jesus. Aleluia! Nós somos os membros do corpo de Cristo. E nós somos membros uns dos outros.
nós também somos, sabe o quê? A noiva do Cordeiro. Aquela que vai casar com o noivo, que vai casar com o Cordeiro, que vai participar das bodas do Cordeiro. E a palavra de Deus diz que o Cordeiro está ataviando a sua noiva. Eu não sei você, mas eu costumo dizer que um dia uma trombeta ela vai soar lá no céu. E quando essa trombeta soar, eu quero que ele me adorne tanto. Eu quero que ele me perfume tanto. Eu quero que ele me atavie tanto. Eu quero que ele complete tanto a obra que ele começou na minha vida, para que naquele dia, que aquela trombeta soar lá no céu, ele olhe e ele disse: eu não posso deixá-la, eu preciso levar ela para passar a eternidade comigo. Eu vou casar com ela, aleluia! E é por isso que eu acredito na igreja, queridos, por causa do noivo. Porque ele já morreu por ela, ele já levou o pecado dela, ele já pagou o preço pela minha e pela sua vida. Então nós somos muito mais do que nós vemos espiritualmente. Quem está conseguindo entender? Quem está comigo aqui? Aleluia! Glória a Deus. Então, queridos, conforme a gente vai caminhando naquilo que vemos, nós vamos respondendo aquilo que vemos. E eu estou vendo um povinho ali atrás. Levanta mais alto aí, glória a Deus. Aquele povo lá se reúne hoje lá na nossa casa, porque a nossa casa é a igreja. E eles também se reúnem no sábado, eles têm uma célula na casa deles. E é assim que nós temos nos reunido e nós temos pregado o Evangelho. E nós temos crido no Evangelho, amém? Mas houve um tempo que nós nos reuníamos assim, eu preciso dizer para vocês, eu sinto muita falta disso. Por isso, muito obrigada, pastora, por me convidar. Porque eu amo isso aqui, eu amo adorar o Senhor. E no tempo em que nós tínhamos igreja, templo, porque nós somos igreja lá em casa, amém? 2 ou mais se reúnem no nome dele, ele está presente. Eu creio assim, quem crê? Glória a Deus. Mas no tempo em que nós nos reuníamos no templo, nós cantávamos algumas canções. E teve uma canção que nós cantamos aqui, e foi a última canção, que tocou muito forte no meu coração, porque ela lembrou da canção que nós cantávamos lá na igreja. Aquela canção que dizia: eu vejo um trono. Aquela que dizia de um Deus que nunca perde, de um Deus que nunca é vencido. Aquele que dizia de um Deus que está assentado no trono, de um fogo que nunca se apaga e nunca se apagará. E ela me remeteu àquela canção que nós cantávamos. Eu acho que eu estou meia nostálgica, mas às vezes meio atrasada um pouquinho nas canções. Às vezes o Guinho traz umas músicas lá em casa e a gente se olha assim, essa a gente não conhece, mas a gente adora. Glória a Deus. Mas vocês vão lembrar, a gente cantava uma canção e ela dizia assim: o que é que os anjos veem, que os fazem se prostrar? O que é que os anjos veem, que os fazem cantar santo? Quem lembra disso? O que é que os anjos veem, que os fazem se prostrar? O que é que os anjos veem, que os fazem cantar santo? E eu me pergunto, o que é que os anjos veem? Porque o livro de Apocalipse diz que os anciãos veem algo e eles não têm outra saída, ninguém manda. Ninguém diz que eles têm que fazer isso, mas a palavra de Deus diz que eles veem algo, e quando eles veem, eles se prostram. E diz que os anjos veem algo, e ninguém diz: agora vocês gritem santo. Mas não, eles veem algo, e quando eles veem, ninguém diz nada, mas eles não têm outra saída a não ser gritar: santo! Isaías viu o trono de Deus, ele viu aquele que estava sentado no trono, e ele viu os querubins, os serafins em volta do seu trono, e eles o adoravam, dizendo: santo,
santo, santo. Toda a terra está cheia da sua glória. Aleluia, toda a terra está cheia da sua glória. Eu não sei o que Abacuque viu anos depois, mas ele falou algo um pouco parecido. Ele disse: toda a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, assim como as águas cobrem o mar. Por quê? Porque toda a terra está cheia da sua glória, mas ela precisa conhecer a glória do Senhor. E Paulo teve uma revelação tão tremenda, mas tão tremenda, que na carta aos Filipenses ele vai dizer o quê? Cristo em vós é a esperança da glória. Aleluia, é Cristo na igreja, é Cristo na minha vida, é Cristo na sua vida, que vai fazer com que o mundo conheça a glória de Deus, que já está sobre toda a terra. Aplauda mesmo, Senhor, aleluia, glória a Deus. Ele é digno de toda honra e de toda glória. Quando eu leio em João, queridos, João 1, de 1 a 3, eu preciso te dizer que isso é antes de Gênesis 1. Ele viu algo, ele teve uma revelação ali, e ele vai dizer: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. E todas as coisas foram feitas por intermédio dele, sem ele nada do que foi feito se fez. Não diz? E aí diz assim: e nós vimos a sua glória, e a sua glória era a luz dos homens. Pedro vai dizer mais ou menos a mesma coisa. Ele vai dizer: nós, quando pregamos a Cristo, não pregamos baseado em sabedoria humana, mas pregamos naquilo que nós mesmos vimos e ouvimos, porque nós vimos a sua glória. E a verdade é que não há quem tenha caminhado com Jesus que não tenha visto alguma coisa. Aqueles que tinham mais sede viram mais. Aqueles que tinham mais fome viram mais do que os outros. Porque quem tem mais sede, quem tem mais fome, fica mais do que os outros e vê aquilo que os outros não viram. E a Bíblia fala que no Monte da Transfiguração, Pedro, Tiago e João viram Jesus. Como, pastora? Como ele verdadeiramente é. Não como aquele homem que andava pelas ruas de Jerusalém, mas como ele verdadeiramente é. Eu creio que é a mesma visão que João teve na ilha de Patmos. No Getsêmani, eles viram Jesus como, pastora, como verdadeiramente ele precisava ser, completamente rendido na presença do Pai, obediente à vontade do Pai, para poder cumprir o propósito para o qual ele tinha vindo. Amém? Tanto que ele diz: Pai, se possível, mas só se for possível, passa de mim esse cálice sem que eu beba, mas seja feito como tu queres, e não como eu quero. Então eles viram um homem rendido ao Pai, o Filho de Deus que morreu em uma cruz, para que através do seu sacrifício, eu e você pudéssemos voltar a ser aquilo que fomos criados para ser, filhos de Deus. Cumpriu o seu propósito nisso. E para isso ele teve que estar completamente rendido ao Pai. E os discípulos viram isso. E é assim que eu e você precisamos estar, para cumprir o propósito que Ele tem para com as nossas vidas. Porque Ele disse: eu vou para o Pai, mas as obras que eu fiz, vocês farão. E maiores ainda vocês farão. Aleluia, glória a Deus. Na cruz, eles viram quem? O Senhor e Salvador. Viram em humilhação,
viram aquele que tinha sido ferido e maltratado, surrado e cuspido, e que estava sendo zombado, gritavam para ele: se és o Filho de Deus, desce dessa cruz. Mas ele não veio para descer. Ele passou a sua vida inteira na terra dizendo, principalmente depois que começou o seu ministério aos 30 anos, ele dizia: ainda não é chegada a minha hora. Quando finalmente lhe diz: é chegada a minha hora, a sua hora era de quê? De morrer em uma cruz, para me salvar e para te salvar. Então naquela cruz eles viram o Salvador, viram o sangue que foi derramado pelo meu pecado e pelo teu pecado. A palavra de Deus diz que João, na ilha de Patmos, teve uma revelação, e ele ouviu uma voz e disse: suba até aqui. E ele subiu até aquele lugar onde estava o trono de Deus. Ele viu o que estava assentado sobre o trono, e ele viu os querubins, ele viu os serafins, ele viu os 24 anciãos, e ele viu que na mão daquele que estava assentado sobre o trono tinha um livro selado por dentro e por fora, e não havia na terra, nem no céu, nem debaixo da terra, ninguém que fosse digno de abrir o livro e de desatar os seus selos, e nem mesmo de olhar para ele. E a Bíblia diz que ele chorava muito, porque não tinha ninguém que era digno. Então um dos anciãos chega perto dele e diz assim: João, não chora, olha ali, ó, é o leão da tribo de Judá, ele venceu, e ele é digno de abrir o livro e de desatar os seus selos. E João se vira e ele olha, e sabe o que ele vê? Um cordeiro, como que havendo sido morto, e com o seu sangue comprou para Deus homens de todas as tribos, línguas, raças e nações, e constituiu para Deus reis e sacerdotes. E alguns deles estão assentados essa noite neste lugar. Então todos aqueles que andaram com Jesus, e todos aqueles que andam com Jesus, veem alguma coisa, sim ou não. E quando vê, não tem outra maneira, não tem outro jeito, senão se render àquilo que está vendo. Quando a gente vê, não tem como não se prostrar diante dele. Quando a gente vê, não tem uma canção, não tem algo maior, não tem algo mais sublime para dizer a ele do que santo. Porque ele é santo, 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 e toda a terra está cheia da sua glória. Então quem vê se prostra, quem vê se rende. Quem vê não consegue ficar em pé. Quem vê não consegue não responder aquilo que vê. E por isso faz a única coisa que é possível fazer. E a única coisa que ele espera: adora. E eu vim aqui te dizer que adorar não é só cantar canções bonitas. Adorar não é só falar palavras bonitas. Adorar é estar em uma posição da qual a gente nunca deve sair. Porque o maior mandamento é esse: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e com toda a tua força. Quando Jesus esteve aqui, eu não sei se você percebe na palavra, mas tiveram 2 vem, ou 2 vinde. E o primeiro ele disse assim: vinde a mim, quem? Todos vós, que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu fardo que é leve, o meu jugo que é suave, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas.
Então o primeiro vem, não requer nada de nós. A gente só vem cansado, sobrecarregado, sujo, amaldiçoado. E encontra nele um lugar de descanso, um lugar de cura, um lugar de liberdade, um lugar de resgate, um lugar de remissão. Esse é o primeiro vinde. Mas para aqueles que foram lavados e redimidos pelo precioso sangue do Cordeiro, para aqueles que lançaram a sua carga sobre ele e que tomaram o seu fardo que é leve, o seu jugo que é suave, para aqueles que aprenderam dele que é humilde de coração, há um outro vinde. E ele diz o quê? Vinde após mim. E quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e me siga. E eu preciso te dizer que só consegue negar-se a si mesmo, tomar a sua cruz e segui-lo, aquele que viu alguma coisa. E às vezes nós esperamos algumas respostas. E existem pessoas que simplesmente não vão dar resposta nenhuma. Por quê? Porque não viram. E quem nunca viu não consegue responder. Porque as coisas espirituais, elas se discernem espiritualmente. E elas são loucura para os que perecem. E é só para nós que somos salvos, que é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Mas existem muitas pessoas que já viram. E que hoje desistiram de negar-se a si mesmo. Desistiram de tomar a sua cruz. E desistiram de segui-lo. Por quê? Porque tiraram os seus olhos daquilo que é espiritual. E olharam somente para aquilo que é humano, natural e carnal. E agora eles não veem mais. E porque eles não veem mais, eles já não conseguem mais responder. Eles já não conseguem mais se prostrar. Eles já não conseguem mais se render. E quem sabe algumas pessoas estão aqui dessa maneira, desse jeito. E se você está dessa forma aqui, eu quero dizer para você que nos meus últimos dias, você tem sido os motivos da minha oração. Porque eu tenho estado diante dele, eu tenho orado e tenho pedido, Pai, que aquele que nunca viu, veja. Porque se ele vê, ele não vai ter outra saída a não viver uma vida que glorifique a Ti. Se ele vê, ele nunca mais vai conseguir viver uma vida do mesmo jeito, fazendo a sua própria vontade, sem negar a si mesmo, sem tomar a sua cruz e sem te seguir. Então aquele que nunca viu o Senhor se mostra, se dá a conhecer. Faz como o Senhor fez com Paulo. Ele achava que fazia a tua vontade, mas ele fazia aquilo que era contrário à tua vontade. Mas ele te viu com tanta intensidade que 3 dias ele ficou cego. Tamanha tua glória, tamanha glória daquilo que ele viu. Mas o Senhor mostrou para ele o quanto importa padecer pelo teu nome. Aquele que antes perseguia, agora é perseguido. Então, Pai, aqueles que nunca viram, te manifesta para que eles vejam. E aqueles que já viram, Pai, faz de novo. Mostra de novo. Faz com que eles tirem os seus olhos do natural. Faz com que eles tirem os seus olhos carnais, humanos, para que eles possam ver com os olhos espirituais, que eles lembrem daquilo que eles já viram, e que eles tenham saudade de Ti, que eles tenham saudade da Tua presença,
que eles tenham saudade desse nível de intimidade que eles tinham a ponto de ver. Porque a palavra de Deus diz que quem quiser orar, entra no seu quarto em secreto, e o Pai, Ele nos vê em secreto. E Ele recompensa aqueles a quem Ele vê. O Pai quer ver algumas pessoas que estão aqui, que antes tinham vida no secreto, mas hoje já não tem mais. E por conta disso, porque hoje nós temos que ser Maria em tempo de Marta, não é mesmo? Há tanta coisa para fazer, há tanta demanda, é tanto trabalho, todo mundo só tem 24 horas por dia, e para fazer tudo o que temos que fazer durante 24 horas, é insuficiente esse tempo para fazermos tudo o que temos que fazer. Então agora nós não temos mais tempo para o secreto. Mentira. Desculpas. Porque se nós gastarmos mais tempo no secreto, nós vamos passar menos tempo trabalhando e fazendo aquilo que só Ele pode fazer. Porque só Ele faz aquilo que ninguém mais faz. Então a minha oração tem sido essa: que a gente volte a ver. E existem duas coisas que fazem com que aqueles que antes viam, agora não veem mais. E eu vejo isso na vida do rei Davi. Quando ele diz no Salmo 6, versículo 7, já os meus olhos estão consumidos pela mágoa, e têm se envelhecido por causa dos meus inimigos. Então tem duas coisas que faz com que a gente que antes via, agora não vê mais. Quando os nossos olhos estão cheios de mágoa. Porque pessoas humanas, feridas, nos feriram e nos magoaram. E quem sabe nos caluniaram, e quem sabe nos perseguiram, e quem sabe se afastaram de nós, quem sabe foram ingratos, e então os nossos olhos estão cheios de mágoa, de tal forma que agora nós já não podemos vê-lo. E ele não magoou ninguém, ele não feriu ninguém. Aliás, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Então, se nós olharmos para ele, voltarmos a olhar para ele, nós seremos curados. Aleluia. E outra coisa que Davi fala aqui é visão velha, não é assim? A gente já viu tanto, que a gente vai se acostumando com aquilo que viu. E agora é trivial aquilo que viu. Visão envelhecida, a ponto de que Jacó chega na presença de Isaac e diz que é Esaú, e ele diz: olha, a voz é de Jacó, o cheiro é de Esaú, então chega perto porque eu não consigo ver. Visão velha não vê mais, e Deus precisa renovar a nossa visão, para que a gente volte a ver, para que a gente veja de novo, para que Ele se revele talvez de uma forma que a gente ainda não o viu, e às vezes Ele permite algumas coisas nas nossas vidas, para que a gente o veja como a gente nunca viu antes, só para isso. Mas a gente deixa o nosso coração e os nossos olhos serem consumidos pela mágoa, e os nossos olhos se envelhecem e a gente deixa de ver aquilo que Ele deseja nos mostrar. Quem está aqui comigo? Aleluia, glória a Deus. A palavra de Deus vai dizer que um dia, um profeta saiu da sua casa com um direcionamento de Deus. E ele disse assim: Samuel, vai na casa de Jessé, o belemita, e lá você ungirá o novo rei de Israel. Então Samuel sai da sua casa com uma visão clara, com um mandamento claro, uma direção clara do que ele tinha que fazer. Estamos juntos aqui, sim ou não? E ele chega na casa de Jessé, o belemita, e a palavra vai dizer que ele vê o filho mais velho,
E o filho mais velho era alto, forte, bonito. De forma que ele olha e diz assim: só pode ser esse. Esse é o novo rei de Israel. E se não há uma intervenção do céu, Samuel comete um erro ali, que mudaria o curso da história, porque Jesus é o filho de Davi. O rei era Davi, não era nenhum dos 7 que estavam na casa. Então Deus tem que dizer para ele assim: ó, Samuel, ei, vigia, porque eu não vejo como o homem vê. Porque o homem vê somente de uma forma natural, humana e carnal. O homem vê somente aquilo que é aparente, mas eu não. Eu não olho para a aparência, eu olho para o coração. Sabe o que ele estava dizendo para Samuel? Aquilo que foi profetizado pelo profeta Isaías: os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, e os meus caminhos não são os vossos caminhos. Assim como os céus são mais altos do que a terra, assim os meus pensamentos são mais altos do que os vossos pensamentos, e os meus caminhos são mais altos do que os vossos caminhos. Assim te diz o Senhor. Se os pensamentos dele são maiores do que os meus, se os caminhos dele são maiores do que os meus, se ele não pensa como eu, ele está dizendo assim: os meus caminhos não são os teus caminhos, e eu não penso como você. Quem precisa mudar a maneira de pensar? Eu que tenho que converter Deus a pensar como eu penso? Ou eu que tenho que me converter a pensar como Deus pensa? Em resumo, o que eu vim dizer aqui para você, igreja, é que Deus deseja mudar a nossa perspectiva. O que é perspectiva, pastora Ana? É a maneira como nós vemos as coisas. Porque se nós vermos as coisas como Deus vê, isso vai mudar o nosso pensamento. E nós vamos pensar como Deus pensa. E se nós pensarmos como Deus pensa, nós vamos agir como Deus age, assim como Jesus. O que eu faço é o que eu vejo o meu Pai fazendo no céu. Quem está aqui comigo? Aleluia! Então, o que Deus deseja é mudar a minha perspectiva e a tua perspectiva. Porque se nós tivermos uma perspectiva somente humana, carnal, natural, nós vamos ter um tipo de pensamento e nós vamos ter uma atitude. Samuel tinha tido uma visão natural, tinha tido um pensamento natural, é ele. E se não há uma intervenção de Deus ali, ele tinha tido uma atitude carnal. E não teria jeito para mim, e não teria jeito para você. Mas sabe por que você está aqui essa noite? Porque Deus está dizendo para você: tem jeito. Você só precisa permitir que Ele mude a tua perspectiva. Que você deixe de olhar de uma forma natural, humana e carnal. E que permita que Ele te dê uma visão espiritual. Quem deseja isso? Glória a Deus, eu quero. E agora nós vamos para o segundo texto base, que está em 1 Pedro, capítulo de número 5, versículo de número 8. Sabe por que Deus quer mudar a nossa perspectiva? Para mudar o nosso pensamento e para mudar os nossos caminhos? Porque há caminhos que para o homem parecem
direito. Mas no final, são caminhos de morte. E o que Deus tem para mim e para você é um caminho de vida. Eterna, abundante, sobrenatural. Quem abriu 1 Pedro 5, versículo 8? Amém? Podemos ler? Pedro vai dizer assim: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, o vosso adversário, anda em derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa devorar, ou a quem possa tragar. Amém? Glória a Deus. Amados, então a leitura dessa advertência do apóstolo Pedro para nós tem a mesma conotação que nós estamos falando até aqui, amém? Deus deseja mudar a nossa perspectiva, amém ou não amém? Porque então Ele mudará os nossos pensamentos e mudará as nossas atitudes, os nossos caminhos, e nós teremos um resultado diferente, porque Ele mudou a nossa perspectiva. Todo mundo junto aqui, sim ou não? Queridos, deixa eu dizer uma coisa para você, com todo amor e com todo carinho. Eu já preguei aqui algumas vezes no culto de mulheres. E eu sempre... Cadê as mulheres que já me viram pregar aqui? Eu sempre preguei a verdade do Evangelho, amém ou não amém? Então eu fico muito feliz quando eu sou convidada para voltar. Porque tem lugares que quando você prega a verdade do Evangelho, nunca mais ninguém te chama. Porque a palavra de Deus diz que nos nossos dias, os homens, eles teriam comichões nos ouvidos. E amontoariam mestres sobre si para ouvirem falar somente aquilo que eles desejam ouvir. Fábulas, mas não a verdade da palavra de Deus. A Bíblia diz que Jesus, Ele falou as seguintes palavras: eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não vão prevalecer contra a minha igreja. Diga glória a Deus. O que eu preciso fazer para ser essa igreja? Ser a igreja que Cristo está edificando, porque Ele está edificando a dele. Eu ouvi uma palavra há uns dias atrás do pastor Anderson Silva, e eu não sigo ele. Eu não ouço tudo o que ele diz, não porque eu não goste, mas porque eu nunca tinha seguido. E o ministério dele parece que é machonaria, ele é a palavra mais para homem, e eu sou mulher. Mas eu ouvi ele liberar uma palavra esses dias em uma live com o deputado Nicolas. Ele fez 21 dias de oração pelo Brasil e eu participei dos 21 dias. E o pastor Anderson Silva, ele disse algo. E ele disse que há anos atrás, C.S. Lewis, quem já ouviu falar de C.S. Lewis? Ele liberou uma palavra e o pastor Anderson dizia, e ele nem sabia que ele estava profetizando acerca do tempo em que nós estamos vivendo. Porque C.S. Lewis disse o seguinte: o dia em que o amor se tornar um Deus, ele será na verdade um demônio. E nós estamos vivendo isso, sim ou não, igreja? Ai, mas Deus é amor. As portas do inferno. Deus é amor. Deus não faria isso. Deus não diria isso. Deus... Quem está entendendo o que o Espírito Santo de Deus está dizendo aqui? Eu preciso dizer uma coisa para você, igreja. Sim, Deus é amor. Mas o amor não é Deus.
E João vai dizer na sua carta que quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. E o mundo prega a respeito do amor. No mundo, o amor é a palavra mais cantada, mais escrita, mais dita. Novelas, filmes, canções são compostas em nome de um amor inexistente, porque eles não conhecem a Deus. E quem conhece a Deus ama, porque Deus é amor. De forma que um dia, eu não sei quanto tempo faz, eu sei que eu fui ungida pastora em 2005, mas antes disso eu já pregava. Mas um dia Deus me chamou para pregar o evangelho. E Ele me disse exatamente qual era o evangelho que era para eu pregar. E Ele me deu uma visão de um campo de girassóis. E Ele disse, assim será, olha esse campo, e eu não conseguia ver o fim. Assim será o número daqueles que vão te seguir. E por que girassóis? Porque aqueles que te seguirem, seguirão o sol da justiça. E me buscarão por aquilo que eu sou, não por aquilo que eu posso fazer. Então eu aprendi muito cedo o que era para eu pregar. Eu conheci o propósito de Deus para a minha vida. Mas Ele me deu uma palavra, Ele disse, prega a minha palavra. Prega a minha palavra. Quer ouçam ou quer deixem de ouvir. Porque quem ouvir a minha palavra, ela é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E a minha palavra na tua boca, ela tem o mesmo poder que a minha palavra na minha boca. Porque ela é a minha palavra. E eu vou te dizer, eu sinto um cheiro de libertação nesse lugar essa noite. Eu sinto cheiro de restauração neste lugar essa noite. Eu sinto cheiro de morte nesse lugar essa noite. Mas Deus, Ele só tem prazer na morte, porque depois da morte vem a ressurreição. Aleluia. Então, queridos, quando nós lemos esse texto de 1 Pedro 5,8 e nós lemos, olha, vigiem, o diabo, vosso adversário, ele anda ao derredor, rugindo como um leão. Gente, não é que ele é o leão, amém? Quem é o leão? Quem? Ele é o leão da tribo de Judá. Uhul! Jesus é o leão. O diabo é o imitador do leão. Ele não é o leão, ele ruge como um leão. Mas quando nós lemos que ao nosso derredor o diabo, nosso adversário, anda rugindo, bramando como um leão, buscando a quem possa devorar, o que a gente imagina? Nem sei rugir. Quem sabe rugir aí melhor que a pastora Ana? Esse foi ruim. Quem sabe? Faz um urro de leão aí. Isso! É muito melhor do que o meu. Mais alguém aí? Quando a gente lê o diabo ruge como um leão ao nosso redor, a gente imagina alguém rugindo com violência, com força, vindo e querendo devorar, vindo e querendo destruir, com violência e com forças. Amém ou não amém? Preciso contar para vocês que no início do meu ministério, na igreja onde eu congregava, muitas vezes eu passava e um endemoniado caía do meu lado. Às vezes estava no louvor e caía alguém endemoniado. A minha pastora só fazia assim para mim: vai, Ana. E quando eu ia, eu via alguém urrando: não saio! Ela é minha! Quem já viu isso?
E toda a igreja ficava olhando, e eu dizia, meu Deus, tomara que saia logo, para eu não passar vergonha aqui. Porque toda a igreja ficava olhando, aquele diabo rugindo como um leão e querendo devorar aquela pessoa. Mas eu tenho certeza que enquanto toda a igreja parava e olhava aquele diabo urrando como um leão, sorrateiramente, sutilmente, ele ia no meio da igreja, ele ia no meio das casas, ele ia no meio das famílias, ele ia no meio dos ministérios, sutilmente, e foi entrando, sorrateiramente. E o que ele fez? Tragou muitas vidas, destruiu muitas famílias, matou muitos ministérios, muitos sonhos. E eu preciso te dizer que não é porque está funcionando que Deus está aprovando. Lembra de Moisés? Quem lembra de Moisés? No comecinho do ministério, Deus diz para ele, toca na rocha e vai sair água. E Moisés tocou na rocha e fez o quê? Saiu água. Sim ou não? Mas o tempo foi passando, Moisés foi amadurecendo. E então, pela segunda vez, Deus fala com Moisés, mas dessa vez Deus fala com a rocha. Não era para tocar. Mas Moisés desceu para a carne, deixou de olhar para o espiritual e viu aquele povo, e um povo rebelde. Estava aqui. E ao invés de ele falar com a rocha, ele foi lá e ele bateu na rocha. E Coríntios vai dizer que a rocha era Cristo. Funcionou? Funcionou. Saiu água, pastora? Saiu água. Mas não foi porque funcionou que Deus aprovou. Funcionou porque Deus teve misericórdia daquele povo que estava com sede. Mas Moisés não foi aprovado. Na hora de entrar na terra, Moisés não entrou na terra, porque ele foi reprovado. Então não pense você que porque está funcionando, Deus está aprovando. Tem muitos lugares que nós chamamos de igreja e Deus já não está aprovando há muito tempo. E o que nós chamamos de igreja, Ele chama de inferno. Porque as portas do inferno não prevalecem contra a igreja. O que é porta do inferno, pastora? Não faz mal. Que tem? Só um pouquinho. Ah, se eu falar, vai sair da igreja. Ah, se eu falar, eu vou perder o dízimo. Ah, se eu falar, a igreja vai parar de crescer. Ah, se eu pregar o que tem que pregar. Porta do inferno. E sorrateiramente, o diabo, nosso adversário, foi colocando dentro da igreja o que, pastora? Divórcio. Adultério. Que mais? Competição. Inveja. Perdemos a capacidade de nos alegrar e de celebrar a vitória do outro enquanto a minha vitória não vem. Perdemos a capacidade de celebrar Deus usando o outro, enquanto Ele ainda não me usa, porque eu ainda não estou pronta. Porque Pedro pensava que estava pronto. Estou pronto para morrer contigo, ele disse. Mas antes do galo cantar, ele já tinha negado Jesus quantas vezes? 3 vezes. Perdemos a capacidade de perceber que ainda não estamos prontos. Perdemos a capacidade de chorar como os que choram. E pior,
perdemos a capacidade de nos alegrar com quem se alegra. De celebrar porque alguém está saindo na frente. Ao invés de olhar e dizer, está acontecendo com ele, vai acontecer comigo também. Porque eu sirvo o mesmo Deus. Ele é da minha família, Ele é da minha casa. Nós fazemos parte do mesmo corpo. E o diabo foi entrando sorrateiramente, trazendo divisão, contenda, murmuração, fofoca, facção, irmão contra irmão, marido contra esposa, deixando de entender que a nossa luta não é contra carne e nem sangue, mas é contra principados e potestades. E a gente deixou de guerrear com o diabo e a gente começou a guerrear com o nosso irmão. E o reino dividido em si mesmo não subsiste. E o Espírito Santo de Deus me disse, pastora Ana, você vai lá na igreja Destino Profético e você vai liberar essa palavra e você vai dizer que eu estou edificando a minha igreja e as portas do inferno não vão prevalecer contra ela. Mas o que nós precisamos? Que Ele mude a nossa perspectiva. Para que a gente discirna o que o diabo está plantando na nossa mente. O que o diabo está mostrando para os nossos olhos naturais, carnais e humanos. E pedir que Deus nos mostre. E entender que Ele é o Senhor da igreja. A igreja tem um Senhor, a igreja tem um dono, a igreja tem um marido. A igreja não é do pastor, a igreja é de Cristo. E o que temos que ser é a igreja que Cristo está edificando. Então essa é uma noite de resgate neste lugar. Porque se Deus me mandou vir aqui e liberar essa palavra, é porque o diabo, o nosso adversário, anda ao derredor, buscando alguém a quem ele possa tragar. E você sabe se Deus está falando com você ou não. E se Deus está falando com você, se você está vendo Deus aqui, se você está ouvindo Deus falar, não uma mulher. Eu não queria pregar isso. Sabe o que eu queria pregar? Receba! Dá mais ibope. Aumenta o número dos ouvintes. Mas Deus escolheu salvar os que crerem, pela loucura da pregação. E palavra da cruz, que é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos, é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Pode diminuir a plateia, mas vai aumentar o número dos salvos daqueles que nos ouvem. E é isso que Deus deseja para essa igreja. Porque eu posso nunca mais voltar aqui. Mas Deus falou. Você viu. E agora a escolha é de quem? Sua. Eu fiz a minha escolha. Eu escolhi pregar o que Ele mandava eu pregar. Eu escolhi obedecer. Eu escolhi negar a minha carne. Eu escolhi deixar de querer ser seguida por multidões, embora tenha uma palavra de que muitos seguirão o sol da justiça através da minha pregação. Quem sabe tem alguns girassóis aqui essa noite. Não meus, mas não faz mal. Eu nem sei por que a gente compete, porque a palavra de Deus diz que uns plantam, outros colhem, e quem dá o crescimento é Ele. Amém? Eu quero crer, pastora, que no próximo culto vai estar todo mundo aqui.
Eu quero crer, pastora, que no próximo culto vai ter mais gente aqui, porque eles vão trazer mais gente. Porque eles não vão permitir que o diabo, o nosso adversário, que não é o leão, mas ruge como um leão, venha tragar nenhum daqueles que nós amamos. Será que eu posso ouvir um amém? Que bom que vocês já estão aí. Podem tocar o que vocês sentirem do Espírito Santo. E se você sentiu do Espírito Santo, que essa não foi uma palavra de uma mulher, que o que você viu aqui foi só um corpo, com olhos olhando para você, uma boca falando com você, ouvidos ouvindo. Muito obrigado pela tua resposta. Mas se você entender que é muito mais do que isso,